E aí, tudo bem? Finalmente está no ar esse vídeo que eu anunciei ano passado e que eu venho adiando, porque sempre aparecia algum assunto que estava no hype. Eu tinha que fazer um vídeo a respeito. Vou mostrar meus cards da Marvel dos anos 90 e uns fichários que eu tenho do Marvel Official Handbook. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha, manda no grupo de quadrinhos dos amigos. Essa aqui é a mais antiga que eu tenho, isso aqui é de 1991, é uma coleção de todo o universo Marvel, uma das primeiras acho que teve da Marvel. Isso aqui eu comprei nos Estados Unidos, quando eu fui pra lá a primeira vez, era molequinho ainda, e a gente tava num hotel, tava em Miami, e aí a gente tinha que atravessar a rua, porque a gente tava num hotel que o café da manhã era muito ruim, então a gente atravessava a rua e ia comer no Dunkin' Donuts, como tomar café da manhã no Dunkin' Donuts, e do lado tinha uma loja de conveniência. Eu entrava lá e via que tinha esses pacotinhos de cards e comprava um pouquinho todo dia, porque tinha 15 anos, não tinha muita grana. Mas aí um dia eu falei, puta, eu vou comprar aquela caixinha toda lá. Mas no dia que eu resolvi comprar, tinha acabado. O cara só falou, no more, no more. Então, tipo, eu não tenho tanta coisa, mas tem alguns aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é o formatinho deles. Ó, aqui, por exemplo, temos aqui o da X-Force. Aparecia aqui Rookies, que eles eram novatos. Era um grupo que tinha acabado de surgir no universo Marvel. Aqui seria o quartel-general deles, aparecia desconhecido, ainda não tinha uma base nessa época. E aí alguns dados, quem são os membros, primeira aparição, um texto sobre eles e uma curiosidade aqui, ó. Sempre tinha esse formato, mas esse aqui era um de equipe. E aí a gente tinha os de personagem, por exemplo aqui o do Fera, um desenho bem legal do Erik Larsen. E aqui você podia jogar, se você quisesse você podia jogar como se fosse um trunfo. Ou seja, você pega as suas repetidas e aí começa a fazer força, velocidade, agilidade, durabilidade. Quem vai tendo a maior vai ganhando as cartas. É assim que o pessoal ia trocando as repetidas. Aqui a gente tinha a filiação dele, nessa época ele estava no X Factor, tinha a altura, o peso, a primeira aparição. E também um texto e uma curiosidade. Eu vou mostrar rapidinho as que eu tenho aqui. Tem o Kang, a Vampira, desenho legal do Arthur Adams, Falcão de Aço, Fênix da época, Rachel Summers, Surfista Prateado, Destrutor, Camaleão, Fin Fang Foom também Arthur Adams, Galactus também Arthur Adams, Calypso, Quicksilver, não, Mercúrio, Rhino, Magneto, Ceifador, Mulher Hulk, Namor, Nebulosa, Rei do Crime, Visão, o Visão era branco nessa época, Homem-Aranha, Arcanjo, Homem de Gelo, Noturno, Megan, Garota Marvel, que era a Jean Grey da época, né? Ela tinha voltado a ser Garota Marvel, estava no X Factor. O Radical, a Flama, Puma, Barão Mordo, Silver Sable, Union Jack, olha como era o visual do Union Jack nessa época. E aqui tinha algumas coisas que eram objetos, né, ou armas, ou artefatos do universo Marvel. Aqui o Capitão, escudo do Capitão, mostrava como é o escudo, alguns detalhes sobre ele, composição. E aí tinha outros, Nulificador Total, que é aquele artefato que pode destruir o universo, a armadura do Homem de Ferro, os braceletes do Quasar, braceletes quânticos, o armamento do Justiceiro, olha quanta arma, bem legal, os anéis do Mandarim, mostrava todos os poderes de todos os anéis, e aqui os cartões de grupo, a gente já mostrou lá o da X-Force, tinha aqui o Quarteto Fantástico, X-Men da época, olha quem eram aquela equipe ainda usando a roupa clássica dos X-Men, Gambit tinha surgido há pouco tempo, Excalibur, formação clássica, Vingadores, na época era essa equipe,
E aí, alguns combates importantes aqui, ó. Surfista Prateado versus Mephisto. Homem-Aranha versus Jameson. Bem legal. O desenho aqui acho que é do Romita Jr. Não tenho certeza. Thor versus Loki. Romita Jr. não, Romita pai, né? X-Men versus Carrascos. Capitão América versus Caveira Vermelha. Ron Lim aqui. Vingadores versus Ultron. Quarteto Fantástico versus Skrulls. Surfista Prateado versus Galactus. Vingadores versus Kang. Essa aqui é a arte do Steve Littell, que faleceu recentemente. Doutor Estranho versus Barão Mordo. Tocha Humana versus Namor. E Capitão América versus Barão Zemo. Aí vem, pra mim, acho que é a coleção mais legal que eu tenho importada, que é essa coleção aqui dos X-Men, que é toda pintada. É muito, muito bonita essa coleção, é de 1994. Olha essa aqui é laminada, ó. Tem um efeito metálico bem legal do Wolverine saindo dos X-Men. E aqui atrás um texto sobre a saída dele e tal. Aí a gente tinha esses aqui que formavam um painel. Eu vou montar ele aqui para vocês. Na verdade inteiro não, né? Porque eu não tenho todos. Mas era um painel com todos os X-Men. Aí a gente vê a Tempestade, o Fera, o Wolverine, Dentes de Sabre, Homem de Gelo e a Jean Grey. Mas tinha mais aí para completar. Mas são esses que eu tenho. Aí a gente tem os super-heróis aqui, começando com o Ciclope. Muito legais essas artes pintadas. Atrás a gente tinha aqui falando do poder dele, um texto sobre ele, o nome dele, civil, Scott Summers, e qual grupo ele pertence. Na época era o X-Men, Equipe Azul. E o mais legal aqui é você ver a qualidade dessas artes pintadas. Ó. Vampira, Fera, Gambit, Wolverine, Psylocke, Homem de Gelo, Bishop, Tempestade, Dentes de Sabre, Professor X, a Fênix da época, Rachel Summers, Dominó, Shatterstar, Apache, Dinamite, Míssil. Aqui a gente já está, né, na X-Force, Siren, Mancha Solar, Rictor, Polaris, aqui já estamos no X-Factor, Lupina, Homem Múltiplo, Random. Aí chegamos nos aliados, né? Lilandra, Askani, que era aquela moça do futuro, Tyler, filho do Cable, Longshot, Pharaoh, Cristal, Miragem, Daniele Monstar, Solaris, esse era o Arma X, né? O Garrison Kane. E personagens da X-Force, personagens do Rob Liefeld, que a gente quase nunca mais ouviu falar. Esse aqui era o Urso Negro, eu não lembro agora, mas em inglês é Grizzly. GW Bridge, Hammer, Maverick, Extreme, esse aqui era para ter sido o irmão do Ciclope, e não deu certo, não usaram isso aqui depois. Colossus, na época, era um vilão, tinha ido trabalhar junto com o Magneto aqui, agora estamos nos vilões. Olha quem era vilão na época: Deadpool, Fanático, Cyber, inimigo do Wolverine, Ômega Vermelho, Mística, Sauron, bem legal esse, hein? Rainha Branca, Raven, eu não lembro como era o nome desse personagem em português, era uma vilã do X-Factor. Ahab, esse cara aqui também enfrentou os X-Men, Dias de um Futuro do Presente, alguma coisa assim. Executor X, os personagens que a gente nunca mais ouviu falar. Black Tom Cassidy, esse sim, parceiro do Fanático. Pyro, Arcade, olha que legal esse do Arcade. Matsuo Tsurayaba, inimigo do Wolverine. Mojo, bem legal esse do Mojo. Spiral, todos são muito bons, é difícil dizer um que não seja. Caliban, Wendigo, olha isso.
Nimrod, olha só essa arte. Samurai de Prata. Sentinelas. Ninhada. Gedeão, inimigo do X-Force. Games Master, nessa época tinha isso, né? Os upstarts. Shinobi Shaw, filho do Sebastian Shaw. Fitzroy, inimigo do Bishop. Do Bispo, Bishop. Cena Blaze, personagem que nunca mais vi na vida. Graydon Creed. Slayback, eu nem lembro como chama esse personagem no Brasil. Nunca, acho que eu vi uma vez esse personagem. Sincere, outro que nem lembro qual era o nome no Brasil. Aí tem aqueles personagens da Frente de Libertação Mutante do Rob Liefeld, que eu também não vou lembrar o nome. Wildside em inglês. Reaper, deveria ser ceifador, mas não sei como que chamava aqui. Forearm, antebraço, esse eu lembro que chama antebraço. Locus, não lembro se tem nome em português. Monstar, isso aqui depois a gente descobriu que lógico, era a Danielle Monstar, então tem 2 cards com o mesmo personagem. E Rainfire, que acho que chamava Cólera aqui no Brasil, que depois a gente viu que era o Mancha Solar, então também tem 2 cards com o mesmo personagem. E aqui os X-Men originais, ó, Ciclope, primeira aparição, Homem de Gelo, Anjo, Fera, isso aqui é John Romita Sr., e Garota Marvel e Professor Xavier, lógico. Aí a gente tem as grandes sagas. Massacre de Mutantes. Olha o Anjo aqui. Queda dos Mutantes. Inferno. Programa de Extermínio. E a Canção do Carrasco, que logo vai ser publicada aí. Atrações Fatais ou Atração Fatal. E aqui de novo a gente tem cards que formam as equipes. Deixa eu ir montando aqui para vocês. Aqui é a equipe dourada dos X-Men. Esses aqui eu só tenho esses 2, que é da equipe dourada. Tem Tempestade, o Professor X, o Bishop e a Jean. Aqui é a equipe azul da época. Ó. Esse desenho é do Jim Steranko. Olha que legal. Tem a Psylocke, Dentes de Sabre, Fera, Gambit, Ciclope e Vampira. Wolverine nessa época tinha saído. X-Force, olha aí, Apache, Pharaoh, Shatterstar, Dynamite, Rictor, Siren, Mancha Solar e Míssil. Aqui ficou faltando a do meio, eu só tenho essas 2, do X-Factor, que na época tinha o Random, o Fortão, a Lupina e o Homem Múltiplo. Tá faltando aí o Destrutor, os Apolares. Excalibur, nessa época o grupo só tava com 3 integrantes, né? A Kitty Pryde, o Noturno e a Fênix. Na época já estavam ficando ruins as histórias. E ali atrás eles colocam um monte de gente que já tinha sido aí da equipe, né? Capitão Britânia, Megan, Cerise, Killan, um monte de gente aí, Pharaon. E aqui, olha que legal, ó, casamento do Ciclope com a Jean. Muito legal aí, mostrando toda a trajetória deles, desde os primórdios dos X-Men, passando pela Fênix, ressurgimento deles, o filho, né, o Nathan, que depois se torna o Cable. Muito legal. E mais alguns personagens que na época não faziam parte de equipe nenhuma. Temos aqui... na verdade isso aqui eram personagens que tinham morrido. Na época Illyana Rasputin estava morta, o Warlock, Doug, né, o Doug, o Cifra, né, Doug Ramsey, a Rainha dos Duendes, Madeleine Pryor, Sebastian Shaw estava morto nessa época, Mesmero, Mímico, Fênix Negra. E aqui a gente tem grandes combates do Wolverine. Wolverine versus Dentes de Sabre, versus Cyber, isso aqui é desenho do Mike Zeck, versus Hulk, primeira aparição do Wolverine, versus Coisa, versus Homem-Aranha, versus Samurai de Prata, versus Clube do Inferno, olha que legal isso aqui, versus Sauron, versus Justiceiro, outra do Mike Zeck, versus Lord Shingen e versus Lady Letal. E aqui tinha um cartãozinho que mostrava
quais cards você tinha. Aí ficou faltando pouco aqui para eu completar. E tem essa coleção aqui que também é de 94, eu tenho só algumas. Eu acho a outra mais legal, mas aqui também tem umas coisas bem legais. O Albert, lembra aquele robô do Wolverine? E aqui a gente tinha só um texto, era mais simples esses cards aqui. O Arcanjo, Black Tom Cassidy, esse aqui era o Sanguinário, né, inimigo do Wolverine. Shiver, esse aqui era do futuro lá do Cable. A Mímica, essa aqui é a namorada do Deadpool. Exodus, Trevor Fitzroy, Gambit, bem legal esse do Gambit. Garrison Kane, o Arma X. Mojo. Falange, né? Teve aquela saga Aliança Falange. Red e Slim. Isso aqui é quando o Ciclope e a Jean foram pro futuro lá cuidar do Cable. Acho muito ruim essa fase aqui. Vampira, muito legal isso aqui da Vampira. Cena Blaze. Conflito. Tyler. Wolverine. Aqui a Guardiã na época, Heather Hudson. Groxo. Amanda Sefton, a namorada do Noturno. Douglock. Lince Negra. Aqui já tinha o Geração X na época, né? O Câmara, Jubileu, M, esse aqui, Mondo. E aqui temos a Frente de Libertação Mutante, Feral, Locus, Cólera, Wildside, que esqueci o nome dele. E aqui a gente tem o time azul dos X-Men, Vampira, time dourado, Tempestade, X-Factor, o Random, X-Force, a Dinamite, o Míssil, a Dominó e a Siren. E aqui a gente tem as sagas, né? Canção do Carrasco, Programa de Extermínio. E aqui alguns confrontos famosos também. Arcanjo contra Apocalipse. Cable vs Deadpool. Bem legal o card. Wolverine vs Cyber. Mojo vs Longshot. Vampira vs Miss Marvel, classicão. Dentes de Sabre vs Wolverine. E isso aqui é meio ridículo. Isso aqui são os X-Men em roupas de banho na praia. O Gambit e a Vampira. Professor X e Jubileu. E a Psylocke. E o Arcanjo. E a última coleção que eu tenho foi lançada no Brasil. Isso aqui está em português. Alguns de vocês até pode ser que tenham isso. Isso aqui saiu em 96. Eram tudo com arte do Andy Kubert, Adam Kubert e Joe Kubert, o pai deles, que é um ícone aí dos quadrinhos, né? Bem legal, tal, só que aqui atrás a tradução deixou muito a desejar. O cara que traduziu isso aqui não fazia ideia do que estava falando. Escrevia tudo errado, não sabia o que estava escrevendo. Parecia a tradução de Google, numa época que nem tinha tradução de Google. Então assim, ele fez na raça ali o que ele achou que era para traduzir, mas não entendia nada e ficou bem ruim isso aqui. Mas vamos lá, passando rapidinho. Arcanjo, Fera, Bishop, Míssil, Ciclope, Gambit, todos esses eram X-Men. Homem de Gelo, Fênix, agora a Jean Grey chamava Fênix. Professor X, Psylocke, Vampira, Tempestade. Aí temos olha que legal, a gente tinha uns cards que eram autografados naquela, né? Mas eles vinham metalizados, ó, você compara o normal com o metalizado e vinha com o autógrafo do artista, aqui do Adam Kubert. Então tem esse do Wolverine, aí tem o normal dele, Forge, Dentes de Sabre, Fortão, Destrutor, Mística, Random, que já estamos na X-Force, passamos o X-Factor, agora X-Force, Dinamite, Cable, Dominó, Shatterstar, Apache, aqui a Excalibur da época, tava o Colossus, Douglock, Nightcrawler, Lince Negra, aí vinha a Geração X, Banshee, Câmara, isso aqui é Scalpo, Jubileu, M, Mondo,
Suplício, Derme, Synchro e Rainha Branca. Aí temos Era do Apocalipse, que estava rolando na época. Aí tinha o Fera Negro, o Holocausto, Homem Doce, X-Men. Aí vinha aqueles soldados do Apocalipse. Eu não vou lembrar o nome desses caras, vou falar em inglês mesmo. Deadbolt, Gauntlet, Gênesis eu lembro, era o filho do Cable, né? Que virou vilão depois. Hurricane, Life Force, Spine e Tusk. E aí alguns aliados dos X-Men. Corsário, Deadpool já tinha virado herói nessa época. Garrison Kane, Lilandra, Longshot, Magneto estava como super-herói na época. Maverick, Rasa, né, Piratas Siderais, Albert, o robozinho Albert. Aí vamos para os super vilões. Apocalipse, Black Tom Cassidy, Blob, Sanguinário, Cyber, Emplata, não lembro como chamava isso aqui, Emplate em inglês, Gladiador, Fanático, Lady Letal, Legião, Locus, Mojo, Senhor Sinistro, Ômega Vermelho, Fabricante de Órfãos, Sauron, Sentinelas, Samurai de Prata, Espiral, Conflito, Groxo. E aqui tinha tipo uma linha do tempo da história do Wolverine. Naquela época ainda não tinha aquele origem lá, então eles falavam que eles sabiam sobre a história do passado, do Logan e tal. Aqui ele encontrando o Capitão América, naquela história antológica, desenhada pelo Jim Lee. Aqui na época do Arma X, ele com o Maverick. Aí ele sim no projeto Arma X, já recebendo o seu Adamantium. Primeira aparição, encontrando o Hulk. Ele e sua história com a Mariko Yashida, que mostrava atrás o momento que ela morreu. Cada um tinha um momento importante aqui. Depois ele conhece a Jubileu, ela se torna meio que um Robin do Wolverine. Atração Fatal, o Magneto arranca o Adamantium. Aqui encontro dele com a Lady Letal. Aqui as garras de osso são quebradas pelo Cyber. E aqui ele mata o Dentes de Sabre um pouquinho antes da Era do Apocalipse, mas depois a gente sabe que não foi bem assim, né? E aqui outra coisa ridícula, os X-Men fantasiados de Halloween. Aí tem o Fera de Benjamin Franklin, Colossus de Drácula, o Ciclope de Elvis, o Homem de Gelo de Boneco de Neve, Professor X de tipo Merlin, Psylocke de Empregada. E a vampira parece uma vampira mesmo aqui. Tempestade também bruxinha. E o Wolverine pirata. E aqui eu tive a coleção completa dessa aqui brasileira. Tá aqui todo o meu controle aqui. E para terminar vou mostrar para vocês o meu Marvel Universe, The Official Handbook of the Marvel Universe. Isso aqui são os fichários que vinham com todos os personagens. E aí depois você tinha que comprar o fichário, ele vinha furadinho assim para você montar. Vinha aqui o personagem, Apollo, muito prazer, nem lembro quem é esse cara aqui. E vinha uma ficha completa, com todos os dados dele, todos os poderes, toda a história, as aparições dele nos quadrinhos. Bem completo, bem legal. Os personagens que vieram nesse que eu comprei. Olha aqui o Estrela Negra, que apareceu no Falcão Soldado Invernal. Chode, dos Piratas Siderais. Doutor Demonicus, nem conheço esse personagem bem. Era muito personagem obscuro, tudo que tinha aparecido na época da Marvel. Senhor da Terra, esse aqui é inimigo do Thor. A Gamora, como era a Gamora clássica. Monge de Ferro, né? Obadiah Stane, inimigo do primeiro filme do Homem de Ferro. Rick Jones, eterno parceiro aí dos Vingadores, Hulk, Capitão América. Major Vitória, o Vance Astro, né, depois que ele pegou o escudo do Capitão América, no futuro, dos Guardiões da Galáxia originais. Mandarim, olha o Mandarim aí que a gente está esperando ver aí no Shang-Chi. Marina, da Tropa Alpha. Nova, que nessa época tinha voltado a adotar um visual mais clássico, estava nos Novos Guerreiros.
Oráculo da Guarda Imperial de Shi'ar. Ranger, esse aqui eu nem sei como é que chama no Brasil. Satana, personagem demoníaca ali do filho do demônio. Shatterstar, dos X-Force. Pequeno Polegar, esse personagem aqui como se fosse o átomo do Esquadrão Supremo, que eram análogos à Liga da Justiça. Ultimus, esse eu não conheço bem. Bispo Branco é o Donald Pierce, né? Nessa época ele tinha morrido no começo ali da fase da equipe dourada dos X-Men. E aí temos uns cards de equipe. Isso aqui é o Zodíaco, né? Um grupo que enfrentou os Vingadores várias vezes e teve várias encarnações. Aqui é a primeira encarnação. E aqui é a segunda. Todos os signos do Zodíaco. Temos aqui algumas fichas, uma ficha dedicada ao Demolidor. E atrás, vários coadjuvantes do Demolidor. Coadjuvantes importantes aí da história dele. E temos aqui o que eles chamam de quinto line-up dos Vingadores. A quinta formação da equipe, que é uma das formações que eu mais gosto, né? Tem o Fera, o Magnum, o Gavião Arqueiro. E aqui atrás, fichas com vários personagens que fizeram parte dos Vingadores. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. É isso que eu fui acumulando aí. Não é muita coisa, mas é legal mostrar essas velharias aí da Marvel. Muito legal. Pessoal, não perde as lives do Zona de Distorção. Toda sexta às 8 horas da noite no canal Nerd Fusão. Comigo, André Pacheco e Moisés Sky. Por hoje é só. Nas próximas semanas... Semana que vem, Grandes Sagas Torneio de Campeões. A primeira minissérie da Marvel que reuniu todos os heróis da editora. Depois assistindo HQ Vingadores Parte 2. E depois tudo o que você precisa saber, minhas revistas Wizard gringas. O que era notícia nos quadrinhos e cinema nos anos 90, uma época em que filme de herói só tinha de vez em quando com um Batman de mamilos e um Spawn bem a boca. E em breve, a HQ que eu lia e o filme que eu vi Viúva Negra, hein? Até lá!